Olá, meus amigos, meus amados. Nós estamos aqui para mais uma mensagem dessa maratona dos 150 dias. Antes de nós entrarmos na mensagem, que eu quero meditar com vocês, que está em 2 Reis, eu quero te fazer um convite. Primeiro é que você fique conosco até o final, que no final dessa mensagem eu quero orar pela sua vida. Eu quero abençoar a sua vida através da oração. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, compartilhe as mensagens. O desejo do nosso coração é abençoar vidas através da palavra, através da mensagem da palavra de Deus. E você pode ser um canal de Deus para abençoar vidas compartilhando. E você que tem estado conosco aí todos os dias, firmes nesse propósito, permaneça. Como eu tenho dito, tenha plena convicção que nós chegaremos no final dessa maratona ainda mais abençoados, ainda mais fortalecidos, ainda mais edificados, ainda mais íntimos do Senhor e da sua palavra. Como eu disse no começo, eu quero meditar com vocês no livro de 2 Reis, no capítulo 5, e o versículo é o 15 e o 16. E a palavra de Deus diz assim, ó: Então voltou ao homem de Deus e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: Vive o Senhor em cuja presença estou, que não a tomarei. E instou contra ele para que a tomasse, mas ele recusou. Aqui é um relato bíblico, 2 Reis, amado, que fala da cura de Naamã. Naamã era um homem, era um comandante do exército sírio. Ele sofria de uma terrível doença de pele, uma lepra. E sabendo da existência de um profeta que morava em Samaria, de nome Eliseu, ele foi ter com ele foi conversar com ele na esperança de que esse homem pudesse curá-lo. E aqui Eliseu, ele simplesmente manda ele mergulhar 7 vezes no rio. E ele ficou sabendo de Eliseu através de uma serva que trabalhava na casa dele. E ele simplesmente aceitou o que foi proposto e, após mergulhar 7 vezes, conforme o profeta tinha falado, ele saiu dali totalmente curado, ou seja, seguindo todas as determinações que o profeta Eliseu tinha falado a ele, deu os 7 mergulhos naquele rio e ficou completamente curado. E também ele ficou perplexo diante do milagre que tinha acontecido com ele. Então, baseado em tudo isso que tinha acontecido com a vida de Naamã, ele ficou muito agradecido e quis de todas as formas que Eliseu aceitasse um presente dele. Ele insistiu, ele quis, porém Eliseu, com firme voz, firme na decisão, ele recusou, ele não quis aceitar o presente algum. Mas Naamã ainda insistiu, amados. Ele insistiu, e porém o profeta se recusou de forma definitiva. E não quis aceitar qualquer coisa com relação a Naamã, qualquer presente, ele não quis aceitar e não aceitou. E Naamã insistiu e ele não aceitou. Quando Naamã já tinha partido, depois dessa insistência e viu que realmente o profeta não aceitou e ele acatou a decisão do profeta e estava indo embora, ele já tinha saído, ele já tinha partido. Gease, que era o servo de Eliseu, começou a pensar, começou a raciocinar o motivo pelo qual o profeta tinha permitido que aquele homem completamente curado tivesse ido embora sem ter pagado absolutamente nada. E nesse momento ele tomou a decisão de ir atrás de Naamã com a intenção de receber alguma coisa. E assim ele fez, amados. Ele saiu correndo atrás da caravana, atrás do comandante sírio, e quando ele alcançou, ele disse que o seu patrão tinha recebido visita de 2 profetas da região de Efraim, e por conta disso seria muito bom que Naamã contribuísse
com 30 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Naamã estava tão agradecido, amados, que ele ofereceu 60 quilos de prata e deu 2 vestimentas finas. Geazi, quando chegou de volta, ele escondeu os 2 sacos de prata em sua casa e foi falar com Eliseu, que de uma forma imediata perguntou para ele onde ele estava ou onde ele tinha estado. Aí Geazi respondeu que não tinha ido a lugar nenhum. E a palavra de Deus relata que Eliseu disse que o seu espírito estava com ele e que não era ocasião para ele aceitar dinheiro e nem roupas daquele comandante. Sendo assim, tendo em vista que ele tinha feito, ou seja, que ele tinha ido atrás e tinha pedido em nome do profeta, a doença que estava sobre Naamã pegaria nele e em toda a família. E foi exatamente isso que aconteceu. Geazi, quando ele saiu da presença de Eliseu, ele foi tomado pela lepra. A pele dele ficou totalmente branca como a neve. Ele foi tomado pela lepra. Essa é o relato dessa história que está aqui em 2 Reis, no capítulo 5. E o que nós queremos mostrar, o que Deus tem revelado ao nosso coração com essa mensagem, com essa passagem bíblica. Eliseu, ao não receber as ofertas, a não receber a gratidão através de bens daquele comandante, Eliseu estava tentando ensinar a ele algo. Ele estava querendo ensinar a ele que as bênçãos de Deus não são compradas. Ele estava querendo ensinar Naamã, mostrar para aquele homem que não se pode comprar a cura, que não se pode comprar a bênção, que não se pode comprar nada do Senhor. Tudo que acontece é devido à sua bondade e à misericórdia de Deus. Ou seja, de nada adiantaria todos os bens que ele pudesse acumular, já que diante da morte, somente o Senhor, com o seu poder milagroso, pode nos salvar. E era isso que Eliseu estava tentando ensinar para aquele comandante. Já Geazi foi tomado pela ganância e ele só conseguiu ver a possibilidade de ganhar dinheiro que pudesse fazê-lo rico. Perceba que ele foi tomado, amados. Quando ele se deixou levar pelo pensamento, ele foi tomado pela ganância e ele só tinha uma intenção: se tornar uma pessoa rica e ganhar algo com aquilo. Para isso, ele não teve nenhum escrúpulo de mentir, usando inclusive o nome do patrão, o nome do profeta, o nome de Eliseu. E ele fez pior. Ao tomar a decisão de ir atrás do comandante e tomar aquela atitude, amados, ele acabou jogando por terra todo aquele ensinamento que o profeta Eliseu estava mostrando para aquele comandante, para Naamã. Quando ele tomou a decisão de ir atrás, todo o ensinamento que Eliseu estava tentando ensinar para Naamã caiu por terra. Foi tudo por água abaixo. Você percebe que uma decisão mal tomada pode colocar em risco uma série de coisas, pode comprometer todo um resultado, pode comprometer uma vida, pode comprometer as pessoas que nos cercam, pode comprometer uma série de coisas. E foi exatamente isso que aconteceu, amados. E perceba que essa passagem, ela nos ensina muita coisa. Ele não estava somente externando o lado ruim do seu caráter, ele estava também colocando em xeque o profeta e, por consequência, o próprio Deus. Você percebe, amados, que quando ele recusou e o outro correu atrás dele, falando em nome dele, ele colocou a palavra do profeta em xeque, colocou o próprio Deus em xeque. Perceba que a atitude dele comprometeu muitas coisas. As bênçãos de Deus não podem ser compradas. E nós não podemos barganhar aquilo que Deus nos deu de graça.
Nós não podemos querer tirar proveito ou querer fazer com que aquilo que Deus nos deu de graça, nós negociarmos isso, amados. Por isso que eu tenho insistido que se de graça você tem recebido, de graça compartilha, amado. Compartilhe as mensagens, compartilhe aquilo. Não estou falando das minhas mensagens, não. Estou falando das mensagens que abençoam a sua vida. É de Deus, tem procedência, tem base bíblica, edifica a sua vida, compartilhe. Compartilhe. A gente vê tanta coisa ruim sendo compartilhada e aquilo que pode abençoar, que pode transformar uma vida, a gente retém. Eu quero te dizer, amados, que a cobiça mata. E foi exatamente isso que aconteceu com esse servo. Essa passagem ela nos ensina que como a ganância pode desgraçar. É uma palavra pesada, mas é a pura realidade. Pode tornar desgraçada a vida de uma pessoa. A ganância pode tornar a vida de uma pessoa de uma maneira terrível. E o fim pode ser pior ainda. Geazi, até aquele momento, amados, ele tinha sido um servo extremamente útil para o profeta Eliseu. E ele colocou tudo a perder por causa da ganância. E o problema maior, amados, é que ele fez isso com ele. E nesse relato bíblico você percebe que tanto ele quanto toda a família dele foi contaminada pela doença que era de Naamã. Onde nós queremos chegar com tudo isso? Amados, não seja ganancioso. Não deixe que a ganância faça com que você passe por cima de princípios. O nosso Deus é um Deus de princípios. E o nosso Deus não negocia os princípios. Nosso Deus não negocia princípios, amado. Eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar a sua vida e pedir para que Deus continue te iluminando, continue trazendo você à luz da palavra, para que você possa sempre tomar as decisões corretas diante dele. Em poucos minutos você percebe que ele conseguiu acabar com a vida dele e de toda a sua descendência. Perceba que essa decisão dele foi totalmente equivocada, que acabou com a vida dele e com toda a sua descendência. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida orando por você. Pai, eu quero te agradecer, Deus, por essa mensagem tão abençoadora para as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque nós temos visto o Senhor nos corrigindo, falando conosco, nos instruindo, nos dando direção através da tua palavra. Nós queremos te pedir, Pai, que todo espírito de ganância, todo espírito, Senhor Deus Todo-Poderoso, que venha distorcer aquilo que é princípio do Senhor, seja repreendido nas nossas vidas em nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor Deus, à luz da palavra, continuar, Senhor, caminhando na tua direção, caminhando, Pai amado, para sermos cada vez mais próximos, íntimos do Senhor e da tua palavra. Que nós possamos, Senhor Deus, repreender, ter a sensibilidade, o discernimento e repreender, Pai, das nossas vidas, da nossa mente, todo pensamento errado, todo pensamento negativo, todo pensamento de altivez, todo pensamento de ganância, todo pensamento, Senhor Deus, que não provém de Ti, que nós possamos repreender das nossas vidas em nome de Jesus. Nós sabemos, Pai, que muitas são as vozes que querem ser ouvidas, mas nós tomamos a decisão de ficar somente com a voz do Senhor. É essa voz doce, maravilhosa, que às vezes fala conosco até como um trovão, mas é essa voz que nós queremos continuar ouvindo, sendo sensíveis, para que nós possamos ter vida de vitória, vida abundante na tua presença. Eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Continue firmes, amados, nesse propósito, e que o Senhor continue te abençoando grandemente em nome de Jesus. Beijo no seu coração.